Graças a Deus a todos. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Nós estaremos orando, agradecendo ao Pai. Santíssimo Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Agradecemos ao Senhor por este culto, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nós nos reunirmos como igreja para adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Pedimos que o Senhor se faça presente nesse culto, ó Pai. Nós queremos alegrar o teu coração, queremos ouvir a tua voz também, queremos estar sensíveis ao teu Santo Espírito. Ó Pai, que o Senhor possa estar usando também, ó Pai, o coral de homens que estará também, Senhor, ministrando louvor, estará também exaltando ao Senhor com os cânticos, ó Deus, que eles prepararam. Que o Senhor possa estar usando a vida de cada um desses homens e que outros homens venham ser impactados pelo teu Santo Espírito. Esse é o pedido que nós te fazemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em Salmo 24, versículos 3 e 4, diz assim: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Agora o coral masculino cantará com mãos limpas.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Senhor Deus e eterno Pai, quero agradecer, papai, por grande oportunidade de orar no teu nome, papai. E sabendo, Senhor Deus, que o Senhor está aqui, Senhor Deus. Eu te peço, papai, use o teu servo, papai. Dá o Espírito Santo na vida dele. Que não fale ele, Senhor Deus, mas fale o Senhor através da vida dele. Eu oro assim, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Hoje gostaríamos de estar pensando, refletindo sobre o coração desprotegido. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Provérbios, capítulo 4, versículo 20 ao 27. Provérbios 4, do versículo 20 ao 27.
Antigo Testamento, depois de Salmos, Provérbios, capítulo 4, versículos 20 ao 27. Amém? Estaremos lendo. Provérbios 4, 20 ao 27. Diz assim: Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Então hoje, o tema de hoje é coração desprotegido. Hoje vocês podem ver que as redes sociais têm uma grande influência na vida das pessoas. Nós vemos que elas tentam influenciar a nossa opinião, os nossos valores ou afetar o nosso comportamento. Hoje talvez a igreja esteja um pouquinho mais vazia devido a essa informação que nós estamos tendo do coronavírus. Essa recomendação é importante, né? Nós vemos que você ter precauções, você ter cuidados, isso é muito importante para a sua saúde, para o seu bem-estar. Mas por outro lado, nós pensamos e vemos assim, que muitas vezes essas influências, elas influenciam mais o nosso exterior, nosso físico, nosso psicológico, do que o nosso espiritual. E hoje nós percebemos que muitas pessoas, elas estão mais preocupadas com a sua saúde física e psicológica do que com a sua saúde espiritual. E é desse assunto que nós vamos tratar hoje. Nós vamos falar algumas coisas, mas gostaria de falar de mais algumas coisas que as redes sociais, essa sociedade pós-moderna, ela tenta influenciar nas nossas vidas. Por exemplo, alguns dizem que a família é uma instituição falida. Hoje nós vemos muitas pessoas com dificuldade de constituir uma família. Por quê? Porque ela às vezes tem exemplos negativos na família e muitas vezes ela ouve isso da sociedade e ela pensa: puxa, para que casar, né? Vou ficar junto com a pessoa, se der certo, tudo bem. Outra frase que nós ouvimos também muito: política, religião e futebol não se discute. Isso é errado, porque na verdade, quanto mais nós formos ignorantes com relação à política, à religião, a futebol, não sei, isso aí já é mais relativo, né? Entra mais no relativismo. Mas essas outras coisas, nós vemos assim, que quanto mais nós ficamos ignorantes, não temos esse entendimento, nós não conseguimos opinar, nós não conseguimos nos posicionar com relação a assuntos importantes, com relação a quem é Deus, com relação às pessoas, à sociedade. Então nós vemos o quanto muitas vezes nós somos influenciados pelo que as pessoas passam para nós. Como hoje nós vemos que muitas pessoas, às vezes por essa informação sobre o coronavírus, algumas acabam trazendo um certo exagero, onde a preocupação é tão grande, onde a pessoa começa a se isolar de tudo e ter problemas. E nós vemos um outro exagero da outra parte, onde algumas igrejas, elas dizem: não, está determinado, está amarrado, isso não vai acontecer com a gente. Então nós vemos os dois extremos. Mas nós precisamos entender com relação ao que Deus quer falar aos nossos corações a respeito da nossa alma, da nossa vida espiritual. Isso é o que nós vamos tratar hoje. Jesus, ele disse
que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, as nações ficarão em perplexidade com a agitação e o bramido do mar, e os povos desmaiarão de terror porque estará sobrevindo na terra. Então, quando Jesus ele disse essas coisas, ele disse para nós estarmos atentos à sua volta. Tudo isso que está acontecendo, tudo isso que nós temos visto hoje acontecendo nesse mundo, é algo para nós estarmos atentos à volta de Cristo, estarmos vigiando, estarmos mais atentos, mas ao mesmo tempo ele não diz para nós ficarmos apavorados, nem aterrorizados com o que estará sobrevindo ao mundo. Mas ele diz: quando começarem a acontecer essas coisas, pulem de alegria, porque está próxima a vossa libertação. Então nós vemos que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Nós vemos que Jesus está às portas, ele já está voltando e nós precisamos estar preparados. A única coisa que Jesus ele fala que nós devemos tomar cuidado, e isso lá no versículo 34 ao 36, ele fala assim: porém tomem cuidado com o coração de vocês, para não sobrecarregar de glutonarias, bebedices e ansiedades da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa, porque ele virá de repente. E ele fala: portanto vigiem e orem para que possam escapar de tudo isso. Então a maior preocupação que nós devemos ter não é com o coronavírus, não é com a nossa saúde física. Claro que nós devemos ter essa preocupação na prevenção, mas não se preocupar tanto com isso quanto com a nossa alma. Hoje muitas pessoas estão mais preocupadas em ter uma boa saúde e não morrer, estão mais preocupadas com a sua morte física do que com a morte espiritual. Muitos não estão se atentando ao seu coração, à sua vida espiritual. E aqui no texto de Provérbios, capítulo 4, do versículo 20 ao 27, nós temos 3 dicas importantes para nós protegermos o nosso coração, para nós não deixarmos que o nosso coração seja levado por qualquer ensinamento errado, o nosso coração não seja levado pelas ansiedades da vida, que isso é um medo, uma fobia. Isso na verdade nos paralisa e nos impede de fazer a obra de Deus. Então as 3 dicas nós vemos no primeiro versículo, que é o 23, a parte A de Provérbios 4, 23, que nos diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração. Será que nós estamos protegendo bem o nosso coração das influências, de ensinamentos errados, do que outras pessoas têm trazido aí por fora? Então o que nós devemos fazer? É cuidar do nosso coração. Como está o nosso relacionamento com Deus? Como está a nossa vida com Deus? Será que nós temos procurado ter um coração que ouve a Deus, ou o nosso coração está totalmente endurecido, fechado para a palavra de Deus? Por isso que a palavra de Deus ela nos diz assim, que nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Ele. Como que nós guardamos? Meditando a palavra de Deus todos os dias, de dia e de noite. Quando nós deixamos de meditar a palavra de Deus, é natural que aos poucos o nosso coração venha a se endurecer e o nosso coração comece a ser desobediente a Deus. Assim como foi com o povo de Israel, que por várias vezes eles viram os milagres de Deus, eles viram Deus trabalhando na vida deles, mas eles tinham um coração duro, um coração incrédulo, e eles sabiam do poder de Deus, mas eles não confiavam no Senhor. Eles confiavam mais no seu inimigo, o que o inimigo poderia fazer contra eles. Eles acreditavam mais que Deus estava colocando eles ali, tinha tirado do Egito para colocar eles nas mãos dos inimigos para serem destruídos. Então eles não duvidavam do poder de Deus, só que eles não descansavam no Senhor. Eles não tinham temor a Deus, um coração que ouvir com atenção. Eles não ouviam a Deus com atenção, eles simplesmente tinham medo de Deus. Estavam tão perto ali de entrar na terra prometida, mas por causa de outras pessoas, daqueles 10 espias, que começaram a falar para eles que ali era uma terra de gigantes, que ali seria impossível para eles entrarem, porque eles seriam destruídos, e que Deus entregaria eles nas mãos dos inimigos, porque eles não estavam confiando em Deus, aqueles espias.
A multidão, toda aquela multidão, deu ouvido àqueles 10. Não ouviram o que Josué e Caleb estavam dizendo. Então, muitas vezes, o nosso coração é assim. Ao invés de nós atentarmos para a palavra de Deus, estarmos com o nosso coração mais sensível para a palavra de Deus, muitas vezes nós damos ouvidos a vários conselhos, vários ensinamentos, e que desagradam, entristecem o coração do Senhor. Por que devemos fazer isso? De guardar o nosso coração. No versículo 23 ainda, a parte B nos diz assim: pois dele depende toda a sua vida. Na outra versão diz assim: tome cuidado com os seus pensamentos, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A nossa vida é dirigida por aquilo que nós pensamos. Se a sua mente é a mente de Cristo, a sua vida é dirigida pelo Espírito Santo, é dirigida por Cristo. Mas se a sua mente é uma mente vazia, onde você deixa todas as informações, tudo que vem de fora, entrar no seu coração, na sua mente, você estará com esse coração desprotegido. Como Jesus disse lá, sobrecarregado pelas ansiedades da vida, sobrecarregado pelos prazeres desse mundo, onde as pessoas estão mais querendo viver aquilo que dá prazer à carne do que aquilo que dá prazer ao Espírito Santo de Deus, aquilo que agrada o Espírito de Deus. Então nós precisamos estar atentos a como que está o nosso coração, o que nós temos guardado no nosso coração, porque a nossa vida depende disso. Se o meu coração não está totalmente voltado para o Senhor, se o meu coração não é um coração sensível, que ouve a palavra de Deus, que medita, que guarda a palavra de Deus, com certeza o nosso coração estará desprotegido. Como nós devemos fazer isso então? No versículo 24 ao 27, nós temos três pontos importantes aqui que nos mostram como que nós devemos estar com os nossos corações protegidos. O primeiro, no versículo 24, nos diz assim: afaste da sua boca palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. O Senhor Jesus, os fariseus estavam preocupados com os discípulos de Jesus, porque comiam sem lavar as mãos. Lá naquela época já tinha essa preocupação, só que era uma preocupação não só na questão de higiene, mas uma questão até cerimonial, religiosa, aonde eles viam que os discípulos de Jesus eram diferentes, não seguiam as regras e as orientações ali dos fariseus, que os fariseus passavam para as pessoas. E Jesus falou para eles que eles estavam mais preocupados com o exterior do copo do que com o interior. Ele quis dizer o quê? Que as pessoas estavam mais preocupadas com o exterior das pessoas do que com o coração delas, com o próprio coração delas. E o Senhor Jesus, ele mostra que não é o que sai, o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca que contamina o homem, que são os maus pensamentos e todos os outros tipos de pecados. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para proteger nosso coração é tomar cuidado com as nossas palavras. Como têm sido as nossas palavras? O que nós temos pronunciado ultimamente? Será que somos pessoas que demonstram realmente a confiança em Deus? As nossas palavras são palavras que edificam, que fortalecem, que ajudam outras pessoas? Ou são palavras de murmuração, palavras de negativismo, palavras que muitas vezes machucam, ferem a outra pessoa, porque nós sabemos que aquilo não vai deixar a pessoa feliz, mas mesmo assim falamos e não nos importamos se aquilo vai machucar os outros ou não. Isso é um coração desprotegido. Se nós não temos cuidado com as nossas palavras, com a maneira como falamos com os outros, isso nos mostra que nós estamos agindo como tolos, como insensatos. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Efésios capítulo 4, versículo 29. Nós voltaremos depois para Provérbios 4, mas eu convido agora para abrir em Efésios 4, 29.
Novo Testamento, depois dos 4 evangelhos, após 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, antes de Filipenses. Diz assim, Efésios 4, 29: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para a edificação, para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Versículo 30 em diante: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O próprio Jesus também disse em Mateus capítulo 12, versículo 36, para nós tomarmos cuidado com aquilo que dizemos, porque pelas nossas próprias palavras seremos absolvidos ou condenados. Então é muito sério quando nós não pensamos no que falar. Quando nós falamos aquilo que está na mente, no coração, procuramos ser muito sinceros, mas muitas vezes o que falamos machuca os outros. Muitas vezes demonstramos uma atitude de amargura, de indignação e ira, gritamos com os outros, com filhos, com cônjuge. Tudo isso desagrada ao Senhor. Então, se nós queremos ter um coração protegido, nós precisamos ficar mais atento com as nossas palavras, com a maneira como conversamos com as outras pessoas. A palavra de Deus diz assim: no que depender de vós, tenha paz com todos. Muitas vezes é melhor nós sairmos perdendo nas palavras, naquilo que vamos falar, porque muitas vezes queremos ganhar numa disputa, numa conversa, em algo que estamos falando com uma pessoa, e aquilo está causando o quê? Amargura, tristeza, ódio. Então nós precisamos estar mais atentos com isso. Isso se refere tanto à família, quanto na igreja, quanto no trabalho, aonde você estiver. Nós como cristãos, nós devemos ser promotores da paz, nós devemos promover a paz e não a ira, não a indignação, não o furor. É o que o Senhor ele nos traz, Ele nos mostra. No que depender de todos, o apóstolo Paulo fala, tenha paz com todos. Então nós devemos trabalhar pela paz, contribuir pela paz. Nós também vemos aqui, ainda em Provérbios capítulo 4, que nós precisamos estar com os nossos olhos bem fixos, atentos. Nós precisamos ter um alvo. E a palavra de Deus nos diz em Lucas 12, capítulo 12, versículo 2, que nossos olhos devem estar fitos em Jesus Cristo. É nele que nossos olhos têm que estar atentos. Nossos olhos não podem estar atentos ou fixos nas coisas desse mundo. Muitas pessoas estão olhando para as coisas desse mundo e elas estão se perdendo. Um exemplo que nós vemos hoje de muitas pessoas é nas riquezas, no amor às riquezas. Nós vamos abrir em 2 Timóteo, Primeira Timóteo, versículos 6 ao 10. Primeira Timóteo, capítulo 6, versículos 6 ao 10. Diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína
e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Hoje vemos muitas pessoas que têm se desviado da fé, porque têm olhado para as coisas desse mundo. O seu coração tem estado na cobiça, na avareza, no desejo de cada vez ter mais riquezas. E a palavra de Deus, ela nos diz o quê? Que nós devemos tomar cuidado com o nosso coração, pois aonde estiver o nosso coração, ali estará a nossa riqueza. Ou o contrário, onde estiver a nossa riqueza, ali estará o nosso coração. E qual tem sido a sua maior riqueza na sua vida? Qual tem sido a sua maior motivação a estar na sua casa, com a sua família? Qual tem sido a sua maior motivação quando você vai estudar? Qual tem sido a sua maior motivação quando você vai ao trabalho? Se a nossa motivação ela não for Cristo, se a nossa motivação não for glorificar a Deus e expandir o seu reino, nós somos as pessoas mais infelizes e miseráveis dessa vida, porque nós estamos correndo em vão, nós estamos correndo atrás do vento. Como Salomão disse, ele aproveitou tudo que a alma dele desejou, ele fez tudo que ele queria, e depois no final ele se deu conta que tudo era ilusão, tudo era correr atrás do vento, tudo foi em vão o que ele fez. E ele chegou a uma conclusão, que a única coisa que o homem pode fazer para ser feliz é lembrar do seu Criador nos dias da sua mocidade, é meditar a palavra de Deus, é guardar a palavra de Deus no coração. Ele chega com essa conclusão, mas depois de velho, depois de idoso, ele poderia ter aproveitado muito mais a vida dele, a mocidade dele, agradando a Deus, fazendo a vontade do Senhor. Porque houve um momento em que Salomão também se desviou. Ele também fez aquilo que agradava aos seus olhos, a sua carne. Ele, com as suas esposas que ele casou, que eram pagãs, ele fez altares a outros deuses. Salomão chegou a fazer coisas absurdas, mas ele teve a chance de se arrepender, de se acertar com Deus e de voltar-se para o Senhor. E ele chega com essa conclusão de dizer que a melhor coisa que um homem pode fazer é buscar o Senhor, buscar ser, buscar de todo o coração, guardar os seus mandamentos, obedecer ao Senhor de todo o coração. Então, como está o nosso coração? Nosso coração tem estado protegido, nós temos guardado, temos estado mais atento com as nossas palavras, temos estado mais atento com os nossos olhos. A palavra de Deus diz também que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Mas se teus olhos forem maus, quão grandes trevas há em ti. De que modo nós temos olhado para as pessoas? De que modo nós temos olhado para as coisas que Deus tem feito em nossas vidas? Será que temos olhado com um olhar de incredulidade, quando olhamos aquilo que Deus faz em nossas vidas, aquilo que Ele permite acontecer em nossas vidas? Porque tudo que Deus permite é para o nosso crescimento espiritual. Deus não faz nada para o nosso mal, mas sim Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se nós amamos a Deus de verdade, todas as coisas que acontecem na nossa vida é para o nosso bem. E se eu olho com esse olhar de que todas as coisas que estão acontecendo em minha vida está sendo para a glória de Deus, está sendo para o meu bem, para a minha edificação, fortalecimento espiritual, meu corpo será totalmente iluminado. Mas se meus olhos forem maus, um olhar murmurador, incrédulo, crítico, um olhar que muitas vezes é um olhar perverso, quão grandes trevas há em mim. Nós temos aqui agora também em Provérbios, o autor de Provérbios, ele diz também para nós estarmos atentos não somente com as nossas palavras e os nossos olhos, mas estarmos atentos também com o nosso modo de andar. Como nós temos andado? Nós temos andado no Espírito ou na carne? Nós estaremos vendo agora no Gálatas, capítulo 5, voltando um pouquinho. Antes de Timóteo, antes de Efésios, depois de 2 Coríntios, Gálatas,
capítulo 5, versículo 16 ao 18. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Versículo 24: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Hoje muitas pessoas estão com seus corações desprotegidos, porque não têm andado no Espírito, têm deixado mais a sua carne guiar, mais os desejos da carne, os prazeres dessa vida guiar, do que o Espírito Santo de Deus. Muitos têm até sentido uma aversão à palavra de Deus. Alguns têm sido resistentes à palavra de Deus. E isso é o que nós vemos nos últimos tempos. E nós estaremos concluindo aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Nos diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, quero julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos seus ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Hoje nós precisamos estar bem atentos no nosso modo de andar. Hoje nós vemos tantos ensinamentos contrários à palavra de Deus, e hoje muitas pessoas têm aceitado isso. Muitos não querem nem saber de vir à igreja. Muitos não querem saber de estar aprendendo mais da palavra de Deus. Estava numa casa onde uma menina estava falando com a mãe sobre o problema com o professor que é ateu, e o professor que não quer saber, não acredita em Deus, e ela queria defender a fé que ela tinha em Cristo, e ela pediu essa ajuda para a mãe, e a mãe conversando comigo, falando sobre as dificuldades que ela tem de ensinar a palavra de Deus. E aí eu perguntei para eles se eles têm participado da escola bíblica dominical, e eles disseram que tem muita dificuldade, que não têm participado. E eu falei: olha, precisa correr, precisa ir logo, a sua filha precisa aprender mais a palavra de Deus. É lá que vocês vão estar tirando suas dúvidas, vocês vão estar aprendendo mais a palavra de Deus, e vocês vão estar estudando em casa também. E aí a sua filha, ela vai ter um muro de sustentação, onde ela vai ter uma convicção de fé, que aquilo que outras pessoas falarem, ela vai falar da esperança e da razão que ela tem em Cristo Jesus, a esperança que ela tem em Cristo Jesus. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos encorajar os nossos irmãos a estarem participando mais da escola bíblica dominical. Por quê? Porque nós vemos que muitas pessoas já não suportam mais essa doutrina. Muitas pessoas acabam procurando mestres para si que ensinem aquilo que elas desejam. Estava em outra casa também de uma família nova convertida, e onde essa família começou a fazer um estudo com Testemunha de Jeová.
São outros princípios e outros ensinos, e totalmente diferentes daquilo que nós cremos sobre quem é Jesus, sobre quem é Deus, sobre quem é o Espírito Santo. E ali eu pude ajudá-los, orientá-los, mostrar para eles que aqueles ensinamentos são totalmente contrários ao que a Bíblia diz. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo se relaciona conosco. O Espírito Santo, como nós vimos aqui no texto da Palavra de Deus, ele se entristece quando nós usamos as nossas palavras de maneira que não edifica as pessoas, mas que destrói a vida das pessoas. Isso entristece o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é uma energia, ele é Deus, ele é uma pessoa, ele é nosso guia, nosso consolador, é aquele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Jesus Cristo, ele é Deus. Ele não é um pequeno Deus. Ele não foi criado por Deus. Ele foi gerado por Deus. Ele é Deus na mesma essência e no mesmo poder que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Pai e o Espírito Santo têm, o Filho também tem a mesma essência e o mesmo poder. Se nós queremos estar com os nossos corações protegidos, nós precisamos estar mais atentos com os nossos olhos, com as nossas palavras e com a nossa maneira de agir. Que nós possamos estar ajudando outros a estarem perseverando na fé também, para que quando Cristo voltar, nós não venhamos ter uma grande surpresa e dizer para o Senhor: mas Senhor, fizemos isso e aquilo em teu nome. E Ele dirá para nós: não os conheço, nunca os conheci, vocês que praticam o mal. Então que nós possamos estar mais atentos, assim como hoje as pessoas estão atentas ao coronavírus, a essa prevenção, a esse cuidado. Nós devemos ter mais cuidado ainda com a nossa vida espiritual. Que Deus nos abençoe. Toda terra que habitei, terminou
capítulo 6, verso 1 e 2 diz assim: portanto, nós como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Prol dos homens canta a última hora.
anseia por ti. Como terra seca e sedenta, a minha alma te deseja. Deseja estar perto, seguro, firme, contemplando tua face, tuas mãos estendidas, te adorando em espírito e em verdade agora na tua casa. Nós estamos aqui te agradecendo, porque o Senhor é um Deus bondoso, poderoso, amoroso, e desde o princípio do mundo, tudo que o Senhor fez, pensou, planejou, foi sempre para o melhor de cada um de nós. Receber ou viver depende da escolha de cada um. Nós escolhemos a Ti como nosso único Deus. Nós escolhemos crer em Jesus como Filho de Deus, nosso Salvador. E nessa fé, agora nós te pedimos, aqueles que assim desejam e creem, que o poder do sangue de Jesus purifique todos os pecados daqueles que assim estão te pedindo, para que ao sair daqui, contemplar a natureza, a possibilidade do amanhã e dizer: eu creio que eu sou lavado e purificado no sangue de Jesus. Eu creio que nenhuma condenação existe mais para mim, porque o Senhor me justificou como Deus Todo-Poderoso e Santo Juiz. E agora nesse culto espiritual, nesse milagre espiritual da purificação e da salvação, nós temos algumas necessidades materiais, é um serviço que muitos vão perder, mas será necessário para o sustento do pão de cada dia. Pedimos que não falte o alimento para os teus filhos. Assim como não faltou até hoje as soluções, mas também pedimos médico, remédio, hospital, para que nas dores sejam aliviados os teus filhos que assim creem em Ti. Abençoe as famílias, a fé que cada um deposita, Deus. Abençoe esta igreja, esteja conosco. Te pedimos também para que o Senhor fortaleça aqueles que buscam, creem e confiam e esperam em Ti, para que eles nunca se sintam desamparados. Tua palavra nos diz, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, que o Senhor estaria reservando a coroa da vida para o teu servo e para todos aqueles que amarem a vida de Jesus. Nós declaramos, nós amamos a vida de Jesus. Glória a Jesus, quando Ele vier se aparecer, tocar as trombetas, é tudo que nossa alma deseja, porque o Senhor restaurará a nossa essência no plano original do Senhor. Abençoe o teu povo, receba as orações, fica conosco, te glorificamos e adoramos em espírito e em verdade. A nossa alma diz: glória a Deus nas alturas, e diz a Jesus: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém.
desafio para a igreja. Assim como nós estamos tendo esse cuidado com a saúde física, de alertar as pessoas, orientar, para que as pessoas possam cuidar da sua saúde, nós precisamos nos preocupar mais com a saúde espiritual. Então eu quero deixar esse desafio. Se você vê que tem alguém na igreja que não está vindo, que está fraco espiritualmente, você pode ajudar. Em primeiro lugar, antes de ir na casa dessa pessoa, fale com Deus, não não fale sobre essa pessoa para Deus, mas fale com Deus sobre essa pessoa e fale sobre sua vida espiritual. Faça a revisão de vida antes de você visitar essa pessoa que você vai visitar, que está fraco espiritualmente. Em segundo lugar, quando você chegar na casa dessa pessoa, ouça tudo que ela tem para dizer, mas não acredite em nada do que ela está dizendo. Muitas vezes ela está mais machucada e ferida e problemas internos dentro da vida dela do que com a igreja e com outras pessoas. Então ela não está bem com ela mesma, muitas vezes não está bem com Deus nem com outras pessoas. Então só escute, ore com ela, peça para ela orar, peça para ela falar com Deus, abrir o coração dela, falar que está ali apertando, angustiando o coração dela, e depois ore pela vida dela. E marque com ela de vir para a igreja juntos. Não atrase. Quando você chegar lá na casa dela, chegue no horário certo, no horário que marcaram, venha junto com ela, sente junto com essa pessoa aqui na igreja, vote junto com essa pessoa. É um sacrifício, dá um trabalhão, mas vale a pena. E você vai ver como é bom ajudar essas pessoas. Eu estive assim uma vez, eu estava doente espiritualmente, e foram lá, me ouviram, oraram comigo, me trouxeram para a igreja, me trouxeram de volta, me levaram para casa de volta, e com isso hoje eu estou aqui, estou firme na fé, né? Então valeu a pena aqueles que se sacrificaram, né? E esse amor que vocês têm demonstrado por Deus, ajudando os servos do Senhor, Deus não é injusto, Ele não vai esquecer do amor que vocês têm demonstrado por Ele, tá bom? Vamos orar. Convido mais uma vez a igreja a se colocar em pé. Fica esse desafio, se você quer realmente ser usado pelo Senhor para fazer a diferença nessa geração tão corrompida e assim ser usado poderosamente por Deus. Ore a Deus, diga para Deus: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado pelo Senhor. Amado Deus, estamos aqui, Senhor, em Tua presença. Nesse momento, ó Pai, queremos dizer para o Senhor, ó Deus, que nós nos alegramos com a Tua presença nesse lugar. Nosso coração se alegrou muito. Nós tivemos essa oportunidade de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Agora queremos sair daqui, Senhor, com esse propósito, com esse desejo no nosso coração, de não somente proteger o nosso coração, guardar o nosso coração, mas queremos também ajudar aqueles que estão fracos na fé, a eles também guardarem o coração deles, estarem protegidos, para que quando Jesus Cristo voltar, eles também possam estar preparados, ó Deus. Então eis-nos aqui, use as nossas vidas, ó Deus, que na semana que vem, quando viermos para a igreja, na semana mesmo, possamos ter encontrado com esses irmãos que estão fracos, que o Senhor possa trazer a nossa memória, Senhor, aqueles que o Senhor, ó Pai, quer que visitemos, ó Pai, que falemos da Tua palavra, que oremos com eles, ó Deus, e assim eles possam se fortalecer no Senhor. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Teu Santo Espírito seja com cada um aqui presente agora e para todos sempre. Amém.